Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Eu sou Vitor Babo, filósofo terapeuta, criador e diretor do espaço holístico Mind Spa, Vida com Mais Equilíbrio. Estamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos falando sobre a escola de meditação da Mind Spa. Falei um pouco por alto sobre a história da meditação. Vocês vão ter os links para poder pesquisar mais isso, se quiserem. E falando do porquê da gente ter criado essa escola de meditação. Criamos uma escola de meditação pelo grande número de ofertas que se tem hoje no mercado, entre aspas. Um mercado esotérico, em que todo mundo é mestre, todo mundo é guru, e todo mundo tem uma salinha para ensinar as pessoas a meditarem. O que você gosta? O seu temperamento. Isso eu gosto dessa, me dei bem com esse tipo, eu vou lá e tal. Como se isso fosse uma questão de gosto ou de temperamento de cada um. Não. Infelizmente ou felizmente não é assim que funciona. Há vários processos de meditação. A base é sempre a mesma, ou seja, é um controle mental, foco mental. Meditar significa voltar-se para dentro, para um centro, focar nesse centro. Que você pode produzir mecanicamente, ou focar num objeto imaginário, numa figura mística. Você pode criar uma imagem mental e focar nela. Ou apenas na sua respiração, observando os pensamentos entrando e saindo. Algumas técnicas em relação a isso. Mas existe muita invencionice também no mercado em relação a isso. Pessoas que pensaram uma coisa ou outra e criaram métodos novos aí, entre aspas, que de novo não tem nada. A base disso é a chamada Laya Yoga, que é a yoga do controle mental, que é considerada uma yoga menor ainda. As yogas filosóficas, que são oriundas do chamado Raja Yoga. Yoga significa união. Raja é o melhor, mais profundo, maior. Então, a própria denominação já diz que todas as formas de yoga e de meditação que provém do Raja Yoga é maior e melhor do que as outras. As outras são uma preparação para isso. Não é que lá você não vai usar os asanas, as posturas, você usa. Mas isso não é indispensável. Um ocidental pode fazer aquilo que, se ele não consegue sentar de pernas cruzadas no chão, ele pode fazer sentado na cadeira, desde que esteja a coluna ereta e não esteja encostada no espaldar da cadeira. Nós vamos ver isso lá na frente, que eu vou propor algumas práticas para os senhores nesse sentido. Então tudo parte. Então o que vem? A chamada Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, do amor, que é oriunda também da Laya Yoga. Ou seja, é a união por meio da concentração mental num objeto místico divino. Pensa-se num ser místico, isso de acordo com a sua fé que você promulga, você se concentra e através desse amor divino que você vai desenvolver é que você vai abrir essas percepções, essas possibilidades, mentalizando o seu mestre. Temos ainda aí a chamada Yantra Yoga. Yantra são desenhos, são como se fossem mandalas, são desenhos geométricos místicos, em que se utiliza para fazer essas meditações. E o Yantra Yoga, como se diz, é como se fosse, são baseados num texto muito antigo, que na tradução significa a união do Sol com a Lua. Do princípio positivo, o masculino, com o princípio feminino. É a união do Sol com a Lua. É a criação. É a dualidade que vai gerar, é o 2 que vai gerar um 3. Certo? Mas a yoga da meditação, a gente chama, ou é chamado, tanto na Índia quanto dentro do budismo quanto do hinduísmo, de dhyana, na qual você tem uma série de preceitos a seguir e que depois nós vamos falar sobre esses preceitos. São 8 preceitos dentro do dhyana. Mas
chamado Raja Yoga, que é o melhor, ou seja, a união mediante o melhor para o autoconhecimento, tem algumas vertentes, né? O chamado meditação, a própria Raja Yoga, como o Gnana Yoga, o Karma Yoga, Kundalini Yoga e o Samadhi Yoga. Nós aqui no Espaço Holístico Mind Spa usamos basicamente essas vertentes do chamado Raja Yoga. Começamos com o princípio da Laya Yoga, de concentração na respiração, nada mais. Apenas para que o estudante, quando entre, principalmente aqueles que não têm nenhuma ligação, que nunca tenham feito a meditação nenhuma, possam começar. É muito parecido com o Zazen, com a meditação Zen budista, que na realidade trouxe tudo isso lá da Índia, que chegou ao Japão. Trabalhamos basicamente com isso, depois trabalhamos com Kundalini Yoga, que obviamente não pode, nós vamos falar depois pormenorizadamente sobre cada um dos próximos vídeos, cada uma dessas vertentes de yoga que nós trabalhamos. Algumas coisas a gente vai poder oferecer aqui, uma prática para vocês experimentarem já essa meditação, com exceção do Kundalini Yoga, que isso precisa ter uma supervisão. Não pode ser feito assim, através de vídeo. E trabalhamos basicamente com o Gnana Yoga, ou uma yoga muito antiga, uma vertente do Gnana Yoga muito antiga, que foi redescoberta, ou seja, foi trabalhada e desenvolvida pelo chamado Ramana Maharishi, ou o mestre de Arunachala, um sábio de Arunachala, uma figura extraordinária, que desenvolveu esse método de autoindagação. A base dessa indagação é: quem sou eu? Ou o que sou eu? Quem sou eu? De verdade. Eu não sou o corpo, não sou capacidades que eu acho, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, eu não sou nada disso. Essa é uma técnica desenvolvida através do silêncio. Ele dizia que as pessoas ganham muito mais ficando em silêncio, ouvindo essa voz interna, do que falando, do que a dialética filosófica. E era muito comum, né, somente dentro da Gnana Yoga, a dialética filosófica. Não, ele era a favor do silêncio, da sabedoria que advém do silêncio. Através dessas autoindagações, até você conseguir chegar nesse centro, no eu superior, no único eu, no próprio espírito interno de cada um, que é, em realidade, pura sabedoria. E é isso que lá no Evangelho, Cristo diz: e eu vos enviarei o Paráclito, e vós serás ensinado de dentro. É esse mesmo eu lá dentro, esse Cristo interno, esse Buda interno do homem, quando o homem se ilumina, que vai ensinar, que vai nos ensinar. Não vamos mais precisar dos livros nesse sentido. Estudaremos, claro, mas tudo aquilo que nós estudamos e lemos, a gente já vai ter um entendimento mais profundo. Vamos aprender a ler nas entrelinhas, porque esse espírito interno, nosso, de todos nós, é pura sabedoria e vai poder nos ensinar. Isso aqui é o homem iluminado, isso aqui é um Buda. Por isso que vocês vão ver aqui no Espaço Holístico, a gente utiliza muito a figura do Buda. Não que nós sejamos budistas, somos budistas de coração, mas em essência somos cristãos. E o budismo tem uma ligação muito estreita com o cristianismo. Isso, os textos antigos do cristianismo, os textos que nós podemos buscar, por exemplo, na Idade Média, são textos que estão, na verdade, ligados ao budismo zen até. Essa ligação é que faz com que a gente tenha
alguns Budas aqui, as figuras. Para quê? Apenas como foco, para as pessoas entenderem que Buda somos todos nós. Buda foi um homem que se iluminou. Buda não é uma divindade. É um homem que alcançou a iluminação. Era um príncipe, um homem rico, milionário, que quando deixou o palácio e viu a miséria do mundo, não suportou mais viver na riqueza. Buda, quando saiu então do seu palácio e viu a pobreza, não conseguiu mais viver naquela riqueza e opulência. Abandonou tudo e foi atrás dessa realidade maior. E depois de buscar muito dentro do ascetismo, de tudo não ter encontrado nada, resolveu sentar-se e meditar embaixo de uma figueira. E lá ficou até se iluminar. No fundo, isso é uma simbologia extraordinária, porque na realidade o homem é essa árvore. O homem é uma planta invertida. Então, quer dizer, o Buda, ou esse ser búdico, crístico, está dentro de cada um de nós, habita no coração de cada homem e de cada mulher. Os gregos diziam que eles estavam num diminuto átomo do ventrículo esquerdo do coração, chamado átomo nous. E é esse átomo que tem de ser dinamizado para que esse espírito búdico possa se expressar no homem e na mulher. Seremos Budas, seremos iluminados. Não seremos perfeitos, mas seremos santos. Santos, o santo significa o homem são, o homem sadio, psicológica, emocional e mentalmente falando. Seremos Budas, sim, senhores. Então, e é isso que a gente ensina aqui na nossa escola de meditação. Ensinamos o autoconhecimento, a autobusca. Mas por que uma escola? Porque há todo um processo. Antes de chegar na Gnana Yoga, nesse processo de autoindagação, nós vamos passar por outros tipos de meditação para poder chegar nessa condição. E só aí nós trabalhamos o Kundalini Yoga, que está ligado ao Tantrismo, ao Tantra Yoga, que na realidade é a abertura dos centros espirituais. Nós vamos poder falar isso no futuro. Mas quem trabalha realmente, quem vai conseguir abrir esses centros espirituais, é o Buda em nós. É o nosso eu superior, é o nosso espírito interno. É isso que está de uma forma velada escrito no Evangelho, quando lá, no Apocalipse ele diz lá, que o livro da verdade é selado com 7 selos, que são os 7 chakras, e que só o Cordeiro pode abrir esses selos. O Cordeiro é o Cristo interno do homem, é o Buda do homem. Só esse espírito iluminado que tem essa capacidade vai poder abrir esses centros espirituais para que a gente desenvolva essas capacidades que vão nos fazer enxergar uma outra realidade, muito maior do que essa material aqui em que nós vivemos. Certo? Nos próximos vídeos nós vamos tratar pormenorizadamente dessas formas de meditação do Raja Yoga que nós trabalhamos aqui. Vamos desenvolver um pouco essa ideia com os senhores, para os senhores entenderem como é que nós trabalhamos aqui. E esperamos que os senhores se sintam estimulados a virem trabalhar conosco aqui, a virem experimentar aqui pessoalmente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, deixe o seu like e namastê. O Deus em mim, saúde o Deus em vocês.